Alô galera rubro-negra. Torcedores do Inter e até o próprio Baldasso não esconderam. Queriam que o jogo acabasse logo. A superioridade do Mengão foi inquestionável, deixando os colorados sem reação. Mais uma prova de que o Flamengo impõe respeito em qualquer campo. Curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal Flamengo Minha Paixão, SRN Cheers. O Inter fez um jogo de resistência. Desde o primeiro tempo, no primeiro ataque fez o gol, começa o segundo tempo de forma muito madura, controlando o jogo. Os primeiros 10 minutos o Inter controla e inclusive sai para o ataque. Aí tem um erro na marcação, um erro na bola parada, o gol do Flamengo, e aí o Inter desestabiliza, porque o estádio vem junto, o Flamengo cresce e o Inter sente. Aí tem o erro na saída de bola do Antony, tem a bola no poste do jogador do Flamengo, e aí fica mais evidente a superioridade do Flamengo. O Inter fez um jogo maduro, o Inter controlou, o Inter jogou com linha de 5 desde o primeiro tempo, com o Fernando enfiado no meio dos zagueiros. O Inter troca um extrema, coloca o Thiago Maia para dar mais força na marcação, para fechar o corredor, para ter força. O Roger foi fazendo as trocas e foi dando mais intensidade para o time. E aí o Inter soube como suportar esse Flamengo. Foi um ponto muito importante, um ponto que poucos times farão, porque o Flamengo é de outra turma. O Flamengo é de outro, como diria o filósofo Bruno Henrique, é de outro patamar. O Flamengo no segundo tempo tira os dois extremas, Luiz Araújo e Michael, e coloca a Plata da seleção equatoriana e Cebolinha. O Flamengo no final do jogo pega o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que com o Fernando Diniz chegou a ser convocado para a seleção brasileira, e ele estava no banco até os 44 do segundo tempo. E o Flamengo não teve Gerson, não teve De Arrascaeta, não teve Danilo. É um Flamengo muito forte. Esse Flamengo teve 9 jogadores convocados agora na última data FIFA. É um time superior. E o Inter soube suportar esse time e soube jogar o jogo. Traz um ponto valiosíssimo para o Beira-Rio. No Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? O gostinho da vitória, ele não resolve o nosso problema, né? Nós estamos na fila aí há muito tempo, né? Brigando pelo título desse Campeonato Brasileiro, e em alguns momentos no jogo de hoje eu acreditei que o Inter pudesse sair de lá com os 3 pontos. Agora, analisando o cenário, como o Léo disse, quem é que vai tirar ponto do Flamengo no Maracanã? Vamos contar nos dedos de uma mão quem vai conseguir isso. E o Inter abre o campeonato desta forma. O Inter enfrenta o melhor time do futebol brasileiro na atualidade, o melhor elenco e talvez o time mais bem treinado, porque o Felipe Luiz ele consegue, mesmo mexendo com as peças, mesmo sem Gerson, De Arrascaeta, ele consegue com o grupo que tem, com a qualificação do grupo e com a inteligência que ele tem como treinador, manter, né, o nível de atuação. É um time, é um terror. Jogar contra o Flamengo no Maracanã é um terror. Os caras são muito rápidos, é um time que tem velocidade pelos lados, trabalha muito bem a bola. De novo, né? Sem Gerson e sem De Arrascaeta. E o Inter suportou muito bem. Eu tenho 2 palavras para definir: segurança e principalmente maturidade. Né? O time do Inter hoje mostrou que é um time maduro, que é um time que sabe se portar quando tem a dificuldade, se escora no modelo de jogo do Roger, e isso passa muita segurança para o torcedor. Então eu, como torcedor, por isso que eu disse quando acabou o jogo, que o Inter hoje mandou um recado aos concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro. Vamos brigar pelo título. Enfrentamos o melhor time da competição e saímos com um pontinho. Se não tem gosto de vitória, porque não vai para a tabela, os outros 2 pontos, deixa uma ótima impressão de que ali na frente, esses 2 pontos, eles serão recuperados. Ano passado nós perdemos para o Flamengo lá na reta final do Campeonato Brasileiro. Esse ano a gente abre com esse pontinho somado, que é muito bom sim. Vou fazer uma confidência para vocês aqui. Eu tava aqui torcendo para acabar o jogo, meu bonito aqui, o Antônio, ficou bravo comigo, me deu uma mijada. Porra, tu tá pequenando o Inter, tá torcendo para empatar, tal. Tô! Gente, por favor, vamos botar a cabecinha no lugar todo mundo. Recebi um recado aqui no segundo tempo de alguém dizendo o seguinte: não consegue nem ganhar do Flamengo, como é que nós vamos ser campeão se não conseguimos nem ganhar do Flamengo? Gente, nós estamos pegando o Flamengo no Maracanã, gente.
Pelo amor de Deus, vamos ter o mínimo de noção. O jogo teve imensas dificuldades. Eu não estou dizendo que o Inter não errou, e eu vou falar sobre isso agora, vou falar sobre os erros do Internacional. Mas o jogo era um jogo de imensas dificuldades, em boa parte dele. O Internacional fez uma grande partida. Vamos lá, vamos conversar, olha a cabecinha, vamos baixar o saltinho, vamos botar a cabeça no lugar, respira fundo. Não é mais gauchão. Não é gauchão, Campeonato Brasileiro. E a porra da nossa sorte fez a gente começar com o Flamengo no Maracanã. Não perdemos. Vamos lá. O primeiro tempo do Internacional foi muito bom. Muito bom. O Roger pensou muito bem o jogo. Muito bem de verdade. O Roger conseguiu no primeiro tempo estabelecer um sistema defensivo adequadíssimo às condições do jogo e ofensivamente conseguiu aparecer de forma envolvente em alguns momentos, mesmo que sem muito volume, e saiu ganhando no primeiro tempo, né? O Inter jogou no primeiro tempo com uma linha de 5 jogadores. 5. Porque o Fernando não era volante. O Fernando não foi volante hoje. O Fernando foi zagueiro. O Inter jogou com 3 zagueiros. O Inter jogou com... Não é 3-5-2. Era 5 atrás. Os 2 laterais, o Vitão, o Fernando e o Juninho. O Inter jogou com 5 jogadores em linha hoje, tá? E acertou. Acertou o Roger. O Flamengo no primeiro tempo teve imensas dificuldades. O Flamengo chegou muito pouco no primeiro tempo. Quase nada. Não ultrapassava essa linha do Internacional. Né? E o Internacional, que demorou um pouco para implementar sua ação ofensiva no primeiro tempo, em determinado momento começou a ser um pouco mais envolvente, e aí daqui a pouco, né, naquela jogada sempre muito boa do Inter pelo lado esquerdo, o Bernabé recebeu lá na linha de fundo e cruzou para o Bruno Henrique fazer um golaço. Mas o primeiro tempo, porque é interessante, tem muita gente cobrando que o Alan Patrick não apareceu no jogo. No primeiro tempo, especialmente, em que ele sim não apareceu, e sim ele não apareceu o jogo todo. O Alan Patrick apareceu muito pouco. Muito pouco. Mas no primeiro tempo, eu até entendi, porque o jogo do Internacional não era um jogo de volume, não seria um jogo de volume. Não seria para isso. Não era um jogo para o Internacional ter grande produção de meio campo. E não teve. Não foi por ali que o Inter jogou. Sabe? O Internacional, pelos lados do campo, tentava espetadas qualificadas, e o Inter sabe jogar muito bem assim. Não teve volume, o Borré foi muito mal, mas um mal também com explicações, porque o Borré é um tipo de jogador que se dá bem quando o Inter tem volume de jogo, que ele se insere no processo de meio campo, inclusive para qualificar a sua chegada, né, para receber com mais qualidade, então o Borré desapareceu. Mas o primeiro tempo do Inter foi muito bom, impecável, estrategicamente impecável. Não foi o primeiro tempo exuberante, de o Inter jogando muito, chegando na frente, não, mas o primeiro tempo como tinha que ser. O Roger pensou muito bem. No segundo tempo, o Inter, com a sua mesma ideia estratégica, não conseguiu suportar com a mesma qualidade o Flamengo. E assim, eu não tenho muitas explicações técnicas e táticas para isso ter acontecido. O Led falou, eu acho que até pode valer como uma explicação, que o Bruno Henrique do Flamengo passou a jogar um pouco mais por dentro, pelo meio. E isso, de alguma forma, fez com que o Flamengo tivesse mais qualidade. Mas eu acho que essa não é a explicação completa. Eu quero partir para aquela coisa que eu não gosto muito de usar, porque ela parece preguiça de análise. Mas o Inter, em algum momento do segundo tempo, esteve desligado. Desligado. O Inter teve um apagão de 10 minutos que poderia ter entregado uma vitória para o Flamengo. O Flamengo empata o jogo numa bola, mais uma vez vindo de bola parada, né? Mais uma vez vindo de bola parada, como sempre, os gols do Inter são todos assim, né? Um escanteio que a bola atravessou a área, que alguém chuta, a bola fica pererecando dentro da área por baixo. Evidentemente houve falha do sistema defensivo do Inter, e o Léo Pereira empata o jogo. Depois do Léo Pereira empatar o jogo, o Fernando erra uma bola, o Flamengo quase faz, depois o Fernando, e daqui a pouco o Flamengo perde um gol, e cara, pelo amor, foram 10 minutos assim, ó, horrorosos. E graças a Deus o Inter não entregou uma vitória para o Flamengo. Depois disso, o Internacional se propôs a um tipo de jogo. O Internacional foi abandonando a sua questão ofensiva. E eu critiquei isso, porque o Flamengo estava permanentemente no nosso campo. Permanentemente, o tempo todo. Batendo, uma hora ia entrar, né? E daqui a pouco, aos 28 minutos, o Roger fez eu perder a esperança de que o Internacional pudesse ter uma retenção de bola na frente e uma presença ofensiva.
quando o Roger coloca o Thiago Maia e tira o Wesley. Ali eu dei até risada junto com o Lério e falei, bom, acabou. Não, não quero, não vou nem pedir mais presença ofensiva, porque acabou. Tirou o Wesley, botou o Thiago Maia, agora, dos 28 em diante agora, nós vamos para segurar o resultado de 1-1. Só que, junto do Thiago Maia, entrou o Carboneiro. E o Carboneiro entrou muito bem. E o Carboneiro acabou virando, mesmo com o Internacional focado em defender e segurar o empate, o Carboneiro virou um escape ofensivo bem interessante. Entrou muito bem o Carboneiro. E a gente passou a ter, quando eu não imaginava mais, a gente passou a ter uma ação ofensiva. Segurou um pouco mais a bola na frente. O Valência participativo também, mas o Carboneiro especialmente muito bem. O Alan Patrick apareceu um pouquinho mais, ele que teve tão apagado no jogo. E a gente começou a segurar o Flamengo, eu comecei a me aliviar um pouco mais, porque o Flamengo já não estava mais tão presente ofensivamente. E assim, nós empatamos com o Flamengo no Maracanã. Bem, eu entendo que o primeiro tempo nos deu a perspectiva. É que eu sou, talvez por ser um pouco mais velho que vocês, que a maioria de vocês estão assistindo, por estar um pouco mais tarimbado, um pouco mais cascudo com a história do Internacional, eu não tenho como achar ruim o que aconteceu hoje, gente. Repito para vocês, meu filho aqui estava bravo. Porra, tu tá torcendo para empatar, tu tá pequenando o Inter. Tem muitos de vocês aí também, estão dizendo, porra, é por isso, por aquilo. Tal. Bom, vem o Flamengo no Maracanã, gente. Ah, mas o Internacional sofreu. Claro que sofreu, vai sofrer sempre com o Flamengo no Maracanã. É assim. Nós pegamos o melhor time do Brasil na casa deles, com 50 mil pessoas, e empatamos o jogo. Gente, existe um negócio no futebol que determina se o resultado foi bom ou ruim, que se chama circunstância do jogo. Quais foram as circunstâncias do jogo? O Inter jogou o jogo inteiro preocupado com questões defensivas, no primeiro tempo joinha impecável, no segundo tempo, por muito pouco, não perdeu a partida. E conseguiu segurar. Foi bom. Um empate deve ser valorizado. Nós começamos o Campeonato Brasileiro com o pior jogo que alguém pode enfrentar, no pior lugar que alguém pode enfrentar, e nós empatamos o jogo. Eu pergunto para vocês, quantos times vocês acham que vai conseguir empatar com o Flamengo no Maracanã nesse campeonato? Me digam. Vamos conversar depois lá.